Oi gente, bom dia, tudo bem? Para quem tá vendo, quem viu a primeira parte do vídeo, onde eu mostro o Yaris ali da minha esposa, né, as nossas primeiras impressões, quando a gente recebeu o carro, o que nós achamos, etc. E aí depois eu falei que nós íamos fazer algumas melhorias. E aí esse vídeo que eu vou postar agora para vocês é mostrando essas melhorias, os cuidados com a pintura, né, com a aparência, alguns acessóriozinhos que nós colocamos, porque essa versão não é a versão topo de linha, né? Então algumas coisas para deixar o carro mais bonitinho. Mas o que eu quero chamar a atenção no início desse vídeo é o seguinte: quando vocês vão ver que tem procedimentos de vitrificação de pintura, de lavagem do carro, etc. Aí quando a gente assiste às vezes esses canais de detalhamento de carros, né? Aí a gente vê assim eles falando: vamos ensinar uma técnica para lavar caixa de rodas sem esfregar, para lavar embaixo do carro sem esfregar, etc. Beleza? Você pode fazer em casa. Aí quando você vai ver, o carro tá num cavalete com a metade dele pendurado assim em 45 graus e toda a parte de baixo exposta. Ou então o carro tá sem as 4 rodas pendurado num cavalete para lavar a caixa de rodas. Gente, o menor dos problemas aí é a questão da esfregação, vocês não concordam comigo? O maior dos problemas é a pessoa em casa ter condições, ter um macaco que consiga levantar o carro o suficiente, ter os cavaletes para botar, tirar as rodas, etc. Ou então conseguir levantar o carro a ponto de deixar todo o assoalho dele, a parte de baixo do carro exposto. Isso não é viável para a grande maioria das pessoas. Então, nesse tipo de situação, o que eu vou mostrar no vídeo para vocês são coisas que eu fiz aqui na minha casa, só com alguns acessórios de polimento, de cuidado, de tipo uma lava-jato, uma lavadora de pressão, alguns produtos para polimento, para acabamento, mas coisas pequenas, né? Não com uma infraestrutura de lava-jato ou com uma rampa ou com condições de levantar o carro. Então são procedimentos que são factíveis, que a gente pode fazer em casa mesmo, qualquer pessoa. Vocês vão ver o vídeo que eu fiz, né? Então eu não tenho experiência nenhuma nisso, então qualquer pessoa pode fazer, né? Porque às vezes as pessoas mostram: mas você pode fazer em casa. Aí o carro está sem as 4 rodas pendurado em 4 cavaletes. Quem é que tem condições de fazer isso na própria casa? Só quem tem todas as ferramentas, que eu acredito que é a minoria das pessoas, tá bom? Então a sequência agora vai ser uma sequência de lavagem, de polimento, de vitrificação e de pequenos detalhezinhos de acabamento para chegar no momento da maneira como o carro está aqui. Aí eu espero que ajude vocês aí, tá bom? Quem gostar, curte. Se quiser se inscrever, eu vou colocando mais vídeos depois. Um abraço para todo mundo. Na parte de fora, o porta-malas, o que a gente fez? Colocou um tapete, né? Um tapete impermeável para proteger o tapetinho de carpete que vem nele, que vamos combinar, é um tapetinho bem sem vergonha, bem vagabundinho, né? O que esse carro tem de interessante é o pneu, que não é aquele pneu bicicletinha, né? O carro vem com pneu aro 15 e o step é um pneu aro 14, mas não é aquele step fininho, bicicletinha é horrível, né? Então o porta-malas tem 330 litros, ele até um tamanho legal para um hatch, né? A abertura do porta-malas se faz por aqui ou por dentro do carro, né? Não tem sensor de ré, defeitos graves da Toyota, né? Aqui foi colocado uma ponteirinha para dar um aspecto mais bonitinho no carro. O carro, esse carro não veio com vidro lateral, né? E nós vamos colocar também as pedaleiras e o protetor de soleira, além do friso lateral, além de limpar, obviamente, né? O motor é 1.5, né? Não é 1.3, com varetinha, como todos os outros. E esse carro veio sem essa peça,
que eu comprei. Ele veio assim. Veja, não tem nenhum problema, mas fica feinho, né? Sem falar que fica desprotegido toda essa parte aqui. Então eu comprei uma peça pela internet, ela é só de encaixe. Se eu não apanhar para encaixar ela aqui agora, só porque eu tô filmando, né? Aqui tem um encaixe e aqui tá outro encaixe. Pronto, dá um aspecto mais bem cuidado no motor, né? Motor 1.5, todo cuidadinho. Já foi colocado aqui o Nanotech. Nós pegamos o carro já com a segunda revisão de 20.000 quilômetros feita. Ele estava com quase 24.000 quilômetros. Eu coloquei o Nanotech já faz uns 300, 400 quilômetros. E vamos fazer a terceira revisão dele quando ele tiver com 30.000 e trocar. Ok? Então, basicamente é isso. Essa versão tem o que nem todas as versões têm o farol de milha, né? Ele não tem DRL. Para colocar na concessionária, eles fizeram, custa cerca de R$2.500, acho um preço exorbitante. Tem uns que você pode colocar na internet, que eu vi que é umas fitas, DRL e tal. Fiquei até tentado a colocar, entendeu? Mas ainda não me decide. Não sei se eu sou suficientemente bom para fazer isso. É isso, então nós vamos fazer, além das outras coisas, proteção dessa pintura, que tá uma pintura, tá boa, não tem riscos, não tem nada, mas você vê que ela tá cheia de sujeiras, então nós vamos fazer a vitrificação dessa pintura, vamos fazer a vitrificação dos faróis, protegendo toda a lente, né, porque uma lente desse tamanho aqui, se amarelar, fica feia, ela faz parte do conjunto do carro. Colocar os frisos, né, e dar um trato geral. E depois a gente mostra o resultado final para vocês do que a gente tem usado o carro. Minha esposa ama o carro, talvez esse é o carro mais gostoso que ela já teve na vida. Então, assim, é um carro que para uso urbano, para uso feminino e em termos de conforto, realmente não tem igual. Então eu tive recentemente, né, o Fit, o HB20 Sedan, o Onix, tanto o Plus quanto o Hatch, nas versões topo de linha. Forte K. Um K, né, também, né, e esse carro é o mais gostoso de todos eles de dirigir, né. Aí eu tive o T-Cross, que é um carro, um padrão um pouco mais do T-Cross, realmente aí já é outro padrão de carro. Mas comparando todos esses carros que fazem parte mais ou menos do mesmo nicho, K, Yaris, HB20S, Onix, tanto o Plus, tanto o Sedan quanto o Hatch e o Fox, né, os dois carros mais gostosos, mais macios foram esse e o Ford Ka. O Ford Ka a gente comprou 15 dias antes da Ford anunciar a saída do Brasil, deu um ódio tão grande que a gente vendeu o carro logo em seguida. Mas esse carro sem dúvida é o mais gostoso. Ele não é um carro barato, né? Mas não trocaria ele, por exemplo, pelo Onix hoje de jeito nenhum. Ele é mais gostoso que o Onix, sem sombra de dúvida. E é Toyota. Então depois a gente vê como ficou depois desses agradozinhos que a gente vai fazer aí. Coisas mais estéticas, tá bom? Bom, depois de ter jogado uma água com pressão para tirar a poeira do carro, vamos começar a limpeza pela parte de baixo. Então vou usar um descontaminante ferroso nas rodas e deixar ele agindo por alguns minutos. E depois vou vir com o Snow Fun e jogar um banho de espuma para depois esfregar o carro. Ok? Então, o Weezer a gente vai mostrar em uma roda aqui, depois mostrar como ele fica enquanto ele estiver agindo. Tem um cheiro forte. Vai ver o aspecto que ele dá na roda depois. Pode desligar. Ele está ali fazendo efeito. Enquanto o Weezer está fazendo efeito, vamos dar
Fundo, tá? Pra depois secar e a gente costuma... Ali do outro lado, para vocês verem a sujeira saindo, principalmente do pneu da frente, são aqueles contaminantes, né? Pastilha, do desgaste das peças que vão ficando aqui, ó. Então, quando você aplica o Easy e deixa ele agir por algum tempo, você vai ver que ele vai sair um aspecto cor-de-rosa e cheio de sujeira. Tá aí o carro feito a primeira lavagem. Aí agora nós vamos deixar ele escorrer um pouquinho, trazer ele totalmente para a sombra e vamos secar ele totalmente com pano de microfibra, para depois a gente fazer a descontaminação da pintura e iniciar o processo de polimento e de vitrificação. Então veja que são várias etapas. Primeiro você tem que lavar bem o carro, tirar toda a sujeira incrustada. Depois nós vamos, apesar da pintura estar limpa, ela ainda está contaminada, a gente vai ter que fazer uma descontaminação da pintura para depois fazer o processo de polimento, né, e a proteção da pintura. Agora, com uma microfibra grande, a gente vai fazer a secagem do carro que foi lavado, né? Removendo todo o excesso de água para depois a gente fazer os outros polimentos, os outros procedimentos. Tem que ser a microfibra porque ela não agride a pintura do carro. E ela tem um poder de absorção grande. E essas coisas certamente tem que ser feitas na sombra, né? Não dá para trabalhar com os produtos que vão ser colocados na pintura do carro, com o sol, com a pintura quente, porque evapora muito rápido, porque pode manchar a pintura do carro. Então realmente não tem como fazer. Tem que ser feito a seco. Esse teto do Yaris é estranho, porque ele tem umas coisas que parecem amassado, mas na verdade são vincos do próprio teto. A primeira vez que a gente olha, a gente assusta, achando que o carro está com o teto amassado. Bom, agora o carro está lavado e está seco, né? Com todo seco. Só que a gente não pode iniciar o processo de polimento idealmente porque a pintura ainda está contaminada. Então quando eu passo a mão aqui, se eu pegar uma sacolinha dessas de supermercado e colocar aqui e passar, eu vou sentir que ainda tem asperezas na pintura. A gente aprende esses macetes nos canais que realmente entendem disso, no Al Rabone, no Veneto, no Perpicar e tal.
eles ensinam todos esses macetes pra gente, né? Então, para limpar e descontaminar, a gente tem que usar uma clay bar, né? Que é uma barra descontaminante, associado a um lubrificante, né? Algumas pessoas podem usar até água, mas tem lubrificantes próprios para isso, né? Então, a gente vai limpar, descontaminar e depois secar. Então, liberar o jato aqui, né? Molhar algumas áreas. Aí depois a gente apreende a clay bar e faz movimentos nos dois sentidos, né? Usando o lubrificante para fazer a barra deslizar em todo o percurso que nós estamos passando, né? Quem trabalha com isso faz movimentos mais bonitinhos, etc. A gente que é leigo vai mais no olhômetro, mas funciona do mesmo jeito. Então passei a clay bar, né? Cuidado para não derrubá-la, e venho com uma flanelinha de uma microfibra e vou fazer a remoção e a limpeza da área que eu descontaminei, né? O legal é você ir fazendo por peça para você não perder o controle de onde passou, se passou corretamente. Então eu, por exemplo, faço metade do capô, depois a outra metade e por aí vai. Quando você passa a clay bar e agora você passa a mão aqui, a sensação é completamente outra. Pena que vocês não podem sentir, mas quando eu passo, ó, e olha aqui, fazendo a mesma pressão. Olha a diferença da pintura aqui, ó. Quando eu passo para a área que está o clay bar, ó, a diferença, né? Então agora aqui a pintura estaria descontaminada para fazer um polimento. Agora eu vou fazer esse processo em todo o carro. Feita a descontaminação da pintura, né? Tá todo descontaminado. Agora sim a gente pode polir. Aí pode usar um aplicadorzinho de espuma mesmo. Nesse caso eu estou usando uma V40, que é um polidor, né? A gente vai aplicar um pouco na espuma e vai espalhar pelas peças do carro. Vai deixar secar uns 3, 4 minutinhos e depois vai vir e remover. Nesse ponto você pode usar a remoção com a munheca, com a mão, com microfibra, ou pode usar a remoção com alguma polidora, né? Tem aquelas que são mais poderosas, que elas têm movimentos rotorbitais e tal, e tem umas mais simples. Eu tenho uma mais simplesinha que pode ligar até na tomada 12 volts do carro, mas que para esse uso caseiro serve bem. Em algumas circunstâncias, nesse ponto, a gente protege, né, a parte de borrachas do carro e tal, para que a cera não pegue. Eu estou tentando passar com cuidado para não ter o trabalho de envelopar todo o carro, porque talvez seja uma das partes mais trabalhosas de fazer e chatas, né? Então vai aplicar, vai deixar agir por um tempo e depois vai vir e vai remover, ok? Bom, então já está passada a cera, ela já secou, né, depois de um certo tempo. E aí pode ser tanto com pano de microfibra quanto eu tenho uma dessa que é portátil. Veja que ela liga numa tomada 12 volts do carro, mas eu comprei um adaptadorzinho que pode usá-la na tomada de casa mesmo, né, para ganhar um pouco mais de versatilidade. E aí a gente vai fazer a remoção da cera com a Colifree. Para quem quer investir menos dinheiro, né, porque não é para uso comercial nem nada, eu tenho feito nos meus carros com essa aqui e tem funcionado.
funcionado legal. Ó, o aspecto da diferença da parte polida para a parte ainda não polida. Então, acho que para esse uso doméstico, né, vamos dizer assim, a gente consegue fazer com um esforço bem menor. É importante deixar secar antes de remover, para diminuir e não deixar resquícios da cera. Esses resquícios, se tiverem, se ficarem depois, a gente vai usar um revelador de holograma, né, para tirar antes de fazer a vitrificação da peça. Então veja, sem muito esforço, pouco polido, praticamente pronto para vitrificar. Só falta a gente passar o revelador de holograma. Terminada a parte de polimento, que não está terminada ainda, mas minha esposa vai adiantar aqui na frente, a gente vai passar um revelador de holograma, que na verdade nada mais é do que uma solução à base de álcool isopropílico, né, para não agredir. E a gente pode ou espirrar na própria pintura, mas aí voa, tá vendo? Então talvez melhor seja espirrar no pano mesmo. E aí fazer esse movimento, passando o revelador de holograma em todas as áreas que foi polida, né? Se você tiver, posso passar o revelador de holograma, se você tiver resquícios de cera ou da própria politriz, você vai ficar com marcas aqui, que aí você tem que voltar e refazer, né? Mas ao aplicar o revelador de holograma, quando a pintura fica lisinha, aí ela está pronta, polida e descontaminada para vir o vitrificador e ancorar. Aí um outro uso do revelador de holograma eu vou mostrar para vocês aqui atrás. Vem cá, por favor. Com o passar do tempo, ficam essas marcas no vidro do carro, que é marca de chuva ácida, né? Não sei se você consegue pegar, dependendo da angulação. Vamos ver se consegue pegar. Enfim, tem uma série de marcas. Então, com o revelador de holograma, a gente também pode limpar para remover os resquícios de chuva ácida. E aí, no caso do para-brisa do carro, nós vamos aplicar depois um produto repelente à água, para que às vezes em dias de chuva normal, dependendo da velocidade que você tiver, você não precisa nem ligar o limpador de para-brisa. Então com o revelador você também tira resquícios de chuva ácida do vidro do carro, ok? É isso. Agora é a esposa que vai fazer isso enquanto eu termino de polir. Quando a gente termina de lavar um carro, a gente acha que o carro tá limpo, né? Mesmo depois de lavado, esse é o aspecto da flanela depois da aplicação da clay bar e depois de remover alguns excessos do polimento com o pano. Olha a quantidade de sujeira. Essa microfibra estava limpinha antes de iniciar o processo. Olha a quantidade de sujeira que ainda estava impregnada na pintura do carro, né? E agora a pintura está uniformemente polida. Veja pelo reflexo, né, na pintura. Agora sim nós vamos para o processo de vitrificação. A esposa está terminando a descontaminar, passando o revelador de hologramas, e depois nós vamos para o processo de vitrificação. 3. Então, depois de feita a descontaminação, o vidro do carro é limpo com um revelador de holograma para tirar toda a sujeira, e aí a gente vai passar um repelente de água, que é para ajudar na limpeza. Esse aqui é um da Wurt, né? A gente pode aplicar abundantemente e com a flanela limpa e espalhar por todo
o vidro. Desliguei. Então, seguindo nos cuidados aqui, né? O motor eu apliquei, ele estava limpo já, né? Eu apliquei só um WD-40 geral para dar esse aspecto de limpeza, de brilho e proteger, né? Borrachas, essas coisas. Então, veja que ele ficou bem limpinho. E agora nós vamos fazer a vitrificação dos faróis. Mostra aqui, meu amor. Com um produto chamado V-Lite da Vonix. Foi feita, se eles estivessem, se fosse um carro mais antigo e tivesse velho, amarelado ou riscado a lente, alguma coisa, a gente poderia vir com as lixinhas normais, depois lixas d'água, lubrificando, e aí por último passaria esse produto. Como o farol é novo, a gente vai passar com o intuito só de proteger e inclusive evitar o amarelamento, né? Então a gente pinga as gotinhas do produto na flanelinha com o aplicador que vem nele e aí vai fazer a aplicação em toda a lente do farol. Se a gente tivesse com o farol amarelado e eu tivesse feito o lixamento, né? Nesse momento era a hora que eu conseguiria puxar o brilho. Isso aqui forma como se fosse um verniz, uma película protetora sobre o farol, né, que vai mantê-lo lindo e novo por muito mais tempo. Depois que a gente aplicar isso, a gente tem que deixar ele secar bem, né, sem lavar o carro, sem nada, por alguns dias, para que ele forme uma película de proteção eficaz. Aí, já dá para ver imediatamente o aspecto dele, como ele fica bem liso e brilhante. Passa aqui e no outro lado a mesma coisa. Tá fazendo de milho, baby? No de milha talvez não precise, posso até passar. Acho que é muito refinamento. Mas isso protege a lente de riscos e do amarelamento, do mesmo jeito que a gente vai fazer a vitrificação da própria pintura. Veja no de milha como ele dá um brilho, que ele estava meio amareladinho. Vamos comparar com o outro aqui. Filma antes e vamos ver. Depois da aplicação dá uma diferença, né? Então pronto, os faróis estão prontos e agora a gente vai terminar a vitrificação da pintura que ainda não foi feita. Esse é o aspecto do carro já limpo, já polido, mas ainda não vitrificado, né? A vitrificação talvez não vai dar tanto brilho a mais no carro. O que ela vai fazer é proteger isso que nós conseguimos com o polimento, né? Olha o aspecto do polimento. Então agora a gente vai para a vitrificação da pintura propriamente, usando o V-Paint, também da Vonix, o aplicadorzinho que vem, né, que a gente enrola com uma flanelinha nele aqui, né? E aí, na mesma lógica do farol, só que aqui a gente vai fazer uma coisa, a gente vai colocar algumas gotinhas do produto, se não tiver entupido. Não, tá não. Colocando algumas gotinhas, a gente vai espalhar o produto em uma área. Deixa eu ver que eu acho que eu não passei.
agora sim. Eu vou espalhar, posso fazer movimentos circulares ou como os especialistas dizem, movimentos orientados, né, nos dois sentidos, fazer mais ou menos metade do olhando pelo reflexo, se o produto está sendo aplicado em todo o pedaço do carro que eu quero trabalhar. Tendo aplicado, eu venho com uma flanelinha, uma microfibra, perdão, e vou remover o excesso do produto. E aí, eu não sei se vai dar pra ver, a esposa mostra aqui. Embora não tenha uma linha bem definida, ó, aqui tá vitrificado e aqui não tá vitrificado. Não sei se vocês conseguem perceber aí a diferença. Até aqui tá, e a partir daqui não tá. Pelo reflexo da luz já dá pra ver bem. Então essa parte do capô já tá vitrificada. Vamos pra outra metade. Vamos fazer o capô todo, depois eu faço o resto do carro. Eu acho meio chatinho esse jeito de aplicar. Deveria ter uma coisa mais simples, que eu acredito que eles vão inventar em algum momento. Mas vamos lá, né? Não é uma coisa difícil de fazer. É uma coisa que, se a gente for pagar para alguém fazer, vai pagar bem mais caro do que a gente mesmo fazendo em casa. E para um dia de feriado como hoje, para quem gosta, não deixa de ser uma diversão. Aí a tampa do motor já está vitrificada. Veja, dá para ver o reflexo aqui, como ele é bem. Se olhando daqui, por esse nível você vê. Com o passar do tempo, você pode usar um produto à base de sílica para fazer polimentos e manter, fazer ela durar por mais tempo, né? Esse produto é para 3 anos, mas você pode prolongar a proteção dele. Então veja o aspecto da pintura toda vitrificada. Vamos fazer o resto do carro. Agora só falta todo o resto. Bom, para finalizar a parte da frente, já está toda vitrificada. Esposa, mostra aí. Por cima, toda aqui. Tá. Para terminar essa parte da frente, eu poder virar o carro para não pegar o sol na outra parte, vamos fazer a proteção das borrachas, né? Que tem esse produto Renova Plástico. Ele pode ser usado tanto por fora quanto por dentro do carro, e que a gente pode aplicar com uma esponjinha. Uma pergunta, isso substitui o antigo silicone? Substitui com vantagens, né? O silicone, ele dava um brilho imediato, mas ele não protegia a médio e longo prazo, inclusive ressecava, né? Esse aqui protege, devolve o brilho e aqui, ó, no olho. Epa, olha o marido fazendo.
fazendo caca aí, gente. Esse aqui nós vamos aplicar por dentro também, depois de fazer a limpeza. Na grade também, Cabe, mas a grade, sei, eu tô achando meio dispensável. eu não acho. Você não acha, esposa? Não. É? Ai, que coisa, não? É que com esses detalhezinhos aqui, talvez seria melhor com um pincelzinho pra aplicar. Mas tem mais coisa pra fazer, esposa, vai ficar pra próxima. Aqui, ó, onde eu posso passar também, vem cá. Depois disso nós vamos virar o carro para terminar a parte de trás. Passar um pretinho aqui no pneu já, só um pouquinho, para isso. E aqui, enquanto a esposa está dando um trato lá dentro, as marcações estão feitas para colocar o friso lateral, já da cor do carro. Veja que a marcação vem da caixa de roda inferior até a altura do pneu da parte da frente, né? Da caixa de rodas da parte de trás, desculpa, até a altura do pneu da caixa de rodas inferior. E aí você mantém uma trajetória reta e proporcional aos vincos do carro. Depois é só tirar as fitas dupla face, lembrando que a gente tira só da pontinha aqui, né? Para depois tirar do resto, e cola na posição adequada. Então, com as duas pontinhas só descoladas, sem tirar toda a fita, né? A gente segura com a fita para fora assim. Feita a marcação, pode ser com barbante, pode ser com... A gente usa a linha daqui e segue a altura do barbante. Nesse caso, como não vai ter dobra, eu posso colocar o mais justo possível. Prendi as extremidades. Depois eu posso vir para longe e olhar se não está torto. Parece que está um pouquinho torto na frente. Como eu não prendi tudo, eu ainda consigo soltar e subir um pouquinho. Aí agora eu vou prender os de trás. E só quando eu tiver certeza que ele está bem alinhado e bem bonito, eu tiro a fita do meio, termino de prender. Bom, agora eu tenho certeza da posição, eu venho aqui e termino de remover os do meio. Depois eu venho aqui com um pano, uma microfibra, e faço a fixação certinha. Deixa eu pegar uma microfibra. Agora com uma microfibra eu termino a fixação. Posso tirar o barbante. Termino a fixação dos dois. Tá aí o friso colocado. Gostou, esposa? Tem que marcar. Veja o aspecto antes de colocar, né, as pedaleiras e o protetor de
soleira. E aí tá o aspecto depois de colocado. Depois de só um pouco de trabalhinho, tá pronto, né? Então a gente pode ver os detalhes do carro. Vamos dar uma volta nele para mostrar. Olha o aspecto da pintura limpa, lavada, descontaminada, polida, limpa, vitrificada. Olha o aspecto dos faróis, né? As lentes dos faróis vitrificadas, o aspecto do farol de neblina, as rodas limpas e toda a parte ali da pastilha de freio, disco, tira descontaminado do pó. Veja o aspecto da pintura, né? No sol, além de estar muito bonito, está protegida, né? Então vamos lá, o que que nós fizemos a mais no carro, né? Frisos que não tinha foram colocados. Olha como os frisos da mesma cor ficaram bastante bonitos, né? Então vamos ver as mudanças externas primeiro. Externamente, basicamente, foi o friso, a vitrificação, proteção de pintura, né? Toda vitrificada. Porta-malas limpo agora e com o tapete protegendo, né? E o aspecto do outro lado, do carro, a ponteira. Esqueci da ponteira, esse por bem tá mostrando. A ponteira limpinha, né? E o aspecto do outro lado, friso também colocado. Todas essas coisas, se a gente fosse colocar fora, pagar para alguém fazer, né, com o preço de talvez só a vitrificação que você pagaria para fazer em um outro lugar, você consegue fazer todas essas outras pequenas coisinhas, né? O que se pagaria só por vitrificar a pintura, dá para a gente comprar os produtos e fazer tudo isso em casa. Dá trabalho? Dá. Muitas horas, e hoje eu ainda tive ajuda da minha esposa e do meu enteado, mas já mudou bastante. Vamos ver por dentro. Por dentro, o que é que falta fazer ainda? Falta impermeabilizar os bancos, que nós não vamos fazer hoje por um motivo. Nós fizemos a limpeza, né, com um produto de limpeza próprio, e a proteção dos plásticos. Veja como os plásticos estão brilhando, né? A colocação da soleira de porta, né? Veja os tapetes de carpete que eu já tinha mostrado, mas olha o aspecto interno do carro, como ficou muito bonito. Né, nos detalhes, vamos ver lá na frente. Então aqui na frente, por aqui mesmo, né? Protetor de soleira, né, que ainda está grudando, o tapetinho personalizado, o lixinho personalizado, tudo limpado, plásticos hidratados e protegidos, né? Olha como dá um aspecto muito bonito no carro, de cuidado. Quando você olha um carro assim, você vê que é um dono que tem cuidado com o carro, né? Então a gente acaba relaxando, sabendo que é um carro bem cuidado. Vamos lá para o outro lado, para ver do lado do motorista, que é uma coisa que ficou bem bonita. E do lado do motorista, além do protetor de soleira da porta, né, as pedaleiras de aço e o descanso de pé de aço, que dá um ar mais premium no carro, né? Então tá aí, pequenas coisas. O carro já é um carro completo, né? Mas com pequenas coisinhas a gente consegue deixar ele muito mais top. A esposa agora está completamente feliz que o carro dela tá igual ao meu, né?
Veja, esse porta-objetos aqui, ele estava todo ressecado, esbranquiçado. E com o renovador de plásticos, olha, um aspecto novinho. Ajuda para colocar celular, moedas, coisas desse tipo, né? Então tá aí o carro todo completinho, todo novinho agora. E esse é o Yaris. Agora nós vamos dando só os feedbacks de manutenção. A primeira vez dá muito trabalho, mas agora é basicamente lavar e usar a cada 3 meses aí uma cera líquida, daquela que tem sílica na composição, que ajuda a manter o efeito da vitrificação. E se você não tiver nenhum problema de batida, de risco e ter que pintar o carro está protegido aí por anos a fio. Tá bom, gente? Espero que tenha ajudado. Um abraço.